Boa tarde, eu sou Daniela Menezes Neiva Barcelos, sou jornalista e pesquisadora do Néctar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ, e estamos hoje com o professor doutor Ronaldo Gonçalves de Oliveira para essa conversa virtual. Ronaldo é professor do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, pesquisador do Néctar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ, e pesquisador do 620, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, em Portugal. Muito bom te ter aqui hoje, viu, Ronaldo? Obrigado, Dani, obrigado. Eu que Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado. muito bom, muito bom. Ficamos muito felizes com o seu pronto aceite ao nosso convite. É, Então, para começar essa nossa conversa, eu gostaria que você contasse para a gente como se dá a junção das temáticas de seus estudos, que inclusive deu origem ao livro Cinema, Surdez e Comensalidade, em parceria com a professora Shirley Donizete Prado e o professor Francisco Romão. isso. O livro eu quero mostrar um pouquinho, está aqui, ó. Bonito, né? Bonito, e essa capa é super criativa, é linda essa capa. Queria que você contasse a história dessa capa também. É muito legal, assim, porque essa capa surgiu da ideia de acessibilidade. Conversando com o Guga, também um pesquisador do Néctar, né? Uhum, E aí tivemos a ideia de fazer essa capa fazendo a versão Libras do título do livro, que é Cinema, Surdez e Comensalidade. Então, uhum, os sinais que estão na capa vêm exatamente nessa sequência. Esse é o sinal em Libras, né? O uhum. sinal de cinema, o sinal de surdez e o sinal de comensalidade. Genial. É um movimento, né, ligado à questão da acessibilidade, embora o Uhum, livro tenha sido produzido no universo acadêmico, que quase não se via surdo, né, uhum, nesse universo acadêmico do Instituto de Nutrição, uhum, mas é um livro que tenta, de alguma maneira, discutir a surdez e estabelecer esse link com o cinema e com a comensalidade para ampliar essa possibilidade de fazer uma discussão sobre um objeto complexo, e aí tomando o complexo como um conceito que implica, por exemplo, interseção entre as disciplinas, interdisciplinaridade, uhum. fazer a discussão desse objeto complexo num universo mais amplo, né? Então é bastante interessante. O livro saiu a partir da pesquisa que deu origem à tese, e a Uhum. partir dessa tese, então, veio a ideia do livro e a gente começou a pensar nele como um instrumento que pudesse propagar, de alguma maneira, dar publicidade àquilo que foi feito de maneira bastante original nesse espaço acadêmico, que é o Uhum. Instituto de Nutrição, mais especificamente o Néctar, que é o núcleo de cultura, né? Estudos de cultura e Uhum. alimentação. Uhum. E aí foi muito legal ter tido essa possibilidade, essa oportunidade promovida pelo Néctar, né, na pessoa da professora Shirley e do professor Francisco Romão, que a gente carinhosamente chama de Chico, né? Uhum. É. Foi muito gratificante produzir esse livro a partir de todos esses estudos. E, assim, para falar um pouco, retomando lá a sua pergunta inicial, né, esse link entre Uhum. cinema, surdez e comensalidade, Comensalidade. É. para falar um pouquinho disso, eu acho que a gente pode começar por esses elementos, falando um pouco de maneira separada desses três elementos, surdez, cinema, surdez e comensalidade, porque no final o nosso espectador vai acabar entendendo esse link, né? Uhum. Mas basicamente, só para fazer uma contextualização, eu terminei o mestrado em linguística, eu sou formado em letras Uhum. e inclusive trabalho com português para surdos, né, Uhum. no universo da educação de surdos. E eu terminei o mestrado em linguística e já estava no INES
atuando com português para surdos e senti a necessidade de ampliar isso de alguma maneira. Não de sair da linguística ou deixar o universo da comunicação, mas ampliar isso para que eu tivesse uma possibilidade maior de olhar para esse objeto, que no caso era a pessoa surda com quem eu interagia cotidianamente, olhar esse universo de uma perspectiva um pouco mais distante. E com isso conseguir ampliar esse olhar de alguma maneira, né? Então, e aí veio a inspiração para entrar nesse universo da pesquisa, né? Mais forte. exatamente, né? Exatamente. Eu estava tentando encontrar um lugar que me desse essa possibilidade da ampliação. Foi quando, de repente, encontrei o Néctar na área de concentração mais ligada à filosofia, às ciências humanas e às ciências sociais, e eu vi que ali eu teria espaço para desenvolver a pesquisa da forma que eu pensava que deveria ser desenvolvida, né? Saindo um pouquinho das restrições que uma única área me impunha. Que limita, né? Acaba limitando um pouco o olhar. Isso, essa era a minha questão, esse era o meu problema, né? Se eu estivesse numa única área, provavelmente eu não teria a possibilidade e a oportunidade de fazer essa conversa entre as disciplinas. E lendo Morin, isso ficou muito claro para mim quando me deparei com a teoria do complexo. Do pensamento isso ficou complexo. muito claro. Eu falei, bom, eu preciso achar um espaço que me dê a oportunidade de criar esses diálogos entre as disciplinas, de interdisciplinarizar. Porque só assim eu teria a possibilidade de olhar para o meu objeto de uma maneira mais ampla e tentar compreendê-lo de uma forma mais satisfatória para tudo na minha vida, inclusive para a minha docência, né? Isso. Para o meu estar no Instituto. Isso. E vou falar assim, muito sinceramente com você, Dani, depois desse doutorado, eu voltei ao INES porque eu me afastei um pouco para estudar, né? Para esse estudo. Estudar. E quando eu retornei, eu era um outro professor. Imagino. Eu era uma outra pessoa nessas relações estabelecidas dentro daquele espaço cujo o objeto de conforto é a língua de sinais. O INES é um instituto basicamente sinalizante. Os surdos sinalizam. Eu estou falando isso só para separar um pouquinho. Para contextualizar também. Para contextualizar e para separar um pouquinho, né? Porque quando a gente fala de surdos, pessoas surdas, é muito comum que os leigos pensem numa única pessoa, num estereótipo, né? E isso não é verdade. Dentro do universo da surdez, existem diversos tipos de surdez, né? De surdez. Nós no INES estamos com os sujeitos surdos sinalizantes, que são os sujeitos que se colocam a partir da Libras, que é a língua de sinais brasileira, e a partir dessa língua constroem o seu universo cultural e a sua condição de estar no mundo. Estamos no mundo porque somos surdos sinalizantes, praticantes da língua brasileira de sinais, que formamos a cultura surda. Isso. Como um indivíduo completo dentro da sua diversidade, né? Exatamente, exatamente. Porque esse indivíduo, ele sai da área da deficiência. Ele se coloca na área da diferença. Então, o surdo com o qual eu trabalho é o surdo que constrói um universo cultural a partir da não deficiência, a partir da diferença linguística. Então, ele é um sujeito... Por que eu estou falando isso? Porque a deficiência, que também é um conceito complexo, a deficiência implica a visão de menos-valia. Menos-valia. E se eu sou deficiente, eu preciso arrumar algum instrumento que repare essa minha deficiência e me coloque em pé de igualdade, ou pelo menos, ou minimamente em igualdade, com o indivíduo parâmetro para mim.
que no caso, nesse caso seria o universo ouvinte, né? A pessoa ouvinte, ou seja, a pessoa que tem as suas faculdades auditivas em pleno funcionamento. Então, a deficiência implica um reconhecimento de menos-valia. No caso da diferença linguística, não. O surdo não é deficiente, ele é diferente. Ele tem uma língua própria, uma cultura própria, e a partir disso ele se forma como sujeito dentro de uma sociedade que o aceita a partir do momento que a sua língua é legitimada legalmente. Né? Tá? Então, voltando, eu estou falando muito, né, Dani? Você pode me cortar. Você está contextualizando, todo o processo para que a gente possa entrar agora nessa separação das temáticas, para que você possa, eu ia falando. Isso, me coloca no eixo aí, por favor, senão eu vou falando isso inteiro. Mas assim, voltando então à tríade, né, cinema, surdez e comensalidade, eu queria propor a você que a gente comece a falar separadamente de cada elemento e começando lá pelo último elemento, comensalidade. Que inclusive é o que nos uniu, né, no Néctar. Exatamente, porque a comensalidade é um eixo. É um eixo estruturante para os trabalhos que a gente desenvolve no Néctar, né? Isso. Claro que não só a comensalidade, mas a comensalidade é um desses elementos que nos liga, dentro de uma área de concentração, dentro de uma linha de pesquisa. Então, eu queria começar falando sobre a comensalidade. E, para começar, eu queria trazer um pouco um texto, uma visão do Leonardo Boff, que é muito legal, né? O Leonardo Boff, num texto que ele escreve para um blog dele, ele diz que mais ou menos não é possível para a ciência determinar exatamente quando a gente saiu da condição de símil para a condição de humano, né? Mas que mais ou menos há uns 7 milhões de anos, o símil superior começou a ter características de humano e começou a se humanizar. E a partir disso, a partir das pinturas rupestres, gravadas, né, nas cavernas, os profissionais dessa área começam a perceber que a comida é um elemento estruturante e que as relações deflagradas por esse comer estruturam socialmente aqueles grupos. Então, é muito interessante perceber que há tantos anos, ou seja, na nossa composição de humanidade, está a comida como elemento central. Porque o primata, o hominídeo, né? Hominídeo, perdão, ele vai caçar, mas ele não come a caça onde ele caça. Ele traz essa caça para a caverna, para o grupo, e ali ele reparte. Então, esse compartilhamento da comida é o elemento estruturante, socialmente falando. A sociabilização que se faz naquele momento é o que vai estruturar esse grupo enquanto grupo social. E aí o Leonardo Boff tem uma coisa bastante interessante, que ele diz que é isso, exatamente essa relação trazida pela comida, que se constitui como comensalidade, é que vai nos estruturar e nos fazer humanos, e nos diferenciar dos animais irracionais, né? Dos outros animais. É essa possibilidade, através do comer, que nos coloca no mundo como homens. Então, você imagina, por que eu estou citando isso, né? Porque isso, para mim, é tão importante, é tão fundamental para olhar para qualquer outra coisa, que eu acho que é imprescindível que a gente fale disso. Fale disso. Toda a estruturação social está montada em cima desse comer. Está montada em cima. Então, pegando aí um elemento de construção narrativa, né? Que as narrativas a gente costuma dizer que elas se constroem a partir de tempo e espaço,
mas respondendo às questões: o que, com quem, onde, como, para quê. Por quê? Então, esses elementos, eles constroem uma narrativa. E pensando na comida e no que ela proporciona no nível do compartilhamento, né, das relações sociais, ela também é um elemento narrativo, que constrói a comensalidade, porque ela é o elemento deflagrador. Então, É a ela mediadora, né? Mediadora das relações sociais. O tempo inteiro. O tempo todo. Ela vai fazendo isso. E aí a gente precisa separar um pouquinho, embora estejamos lá no universo da nutrição, mas a gente entende que essa comida da qual a gente está falando não é a comida que tem as vitaminas, as proteínas, os glicídios, os lipídios, enfim. É uma outra comida. Vai bem além, né? É além disso. Bem além de nutrientes. Não é a comida que se caracteriza como nutriente, né? Como nutriente. E que a gente precisa, né? De que também a gente precisa para alimentar o corpo, para nutrir o corpo, enfim. Mas a gente está falando da comida que vai além disso. A gente está falando da comida que agrega ou da comida que distende, né? A comida pode criar separações, pode criar junções, pode agregar ou não. Então, é essa comida que a gente está falando que está promovendo comensalidade. Comensalidade tem a ver com relações sociais como elemento antropológico que é, né? Sim. Então, falar da comensalidade, nesse momento, me parece importante porque é ela que faz essa estruturação, né? Agora, ainda tomando lá o Leonardo Boff, né, ele diz assim que a comensalidade foi o elemento que estruturou as sociedades e que até hoje continua estruturando. Que se nós perdermos esse vínculo que é estabelecido a partir da comida, nós nos desumanizamos. Olha que importante isso, né? Um papel essencial, né? Desumanizamos. Aí ele joga uma crítica ali, ele diz assim, nos nossos tempos atuais, não é o que estamos vendo acontecer? Aí é a crítica que ele faz ali. Lança uma momento, reflexão. Né? Lança a contemporaneidade, mas o fato é que essa comensalidade hoje não se dá mais como se dava. A gente vê lá naquele livro do Philippe Arrier, o livro da hospitalidade, a gente encontra muito o desenho da comensalidade palaciana, né? E a comensalidade palaciana era tida como aquela pompa, né? Mas ali estavam estabelecidas as relações. Os valores daquele momento. Né? Daquele momento. E elas se faziam, se desfaziam, se refaziam a partir dos banquetes. Né? Então, nos banquetes, era possível se ver, por exemplo, vendas de coisas, decisões importantes de quem vai viver, de quem vai morrer, de quem vai prosperar, de quem não vai prosperar, decisões importantes de Estado. Então, em períodos monárquicos, isso ficava muito marcado. Eram os banquetes que proporcionavam aquelas relações. E que não eram só, porque quando a gente fala em comensalidade, a gente pensa em coisa boa, né? A comensalidade é o afeto, é o comer. Não, ali já exemplificava a possibilidade de que a comensalidade não fosse só isso. De que ela fosse uma deflagradora de relações sociais e se caracterizasse como tal, né? Como relações sociais e que deflagrasse outros tipos de relações, tanto as positivas quanto as consideradas negativas, né? E o que a gente vê hoje, modernidade, pós-modernidade e hipermodernidade, trazendo um pouco esse conceito do Lipovetsky, né? De hipermodernidade. O que a gente vê hoje é uma comensalidade completamente diferente, né? Completamente reconstituída. Totalmente. Então, por quê? Porque quando a gente falava em comensalidade, a gente tinha como algo inerente a mesa.
Mas eu digo para você o seguinte... O estar agora junto aqui, em torno da mesa, né? em torno da mesa. Agora aqui nós estamos fazendo essa live, mas a gente podia estar chamando essa live de Café com a Dani, Lanchinho com a Dani, né? Alguma coisa desse tipo. Como eu tenho participado de outras lives aí de outros grupos que fazem isso. Olha, hoje à Trazendo tarde a vamos comida tomar um para a café. cena, né? Trazendo a Hoje à comida para a tarde cena. vamos tomar um café. Hoje à tarde a gente vai ter um encontro. Prepare a sua caneca de Porque chá e a gente vai constrói tomar um essa chá. atmosfera, né? Constrói uma Isso. atmosfera, né? Constrói E um aí eu ambiente. pergunto a você, onde está a mesa É, nessas relações virtuais, por exemplo? Né? A mesa está aqui. A mesa é o meu celular, a mesa é a rede virtual, é a internet, é o Instagram. Ou seja, a mesa um não é mais simbólico, né? física, É um é simbólico simbólica, né? presente, né? Ela é virtual. Num artigo que eu escrevi, publiquei, se não me engano, em 2015, eu já aponto isso, né? Que a mesa mudou e que hoje a gente pode falar em mesa. Primeiro eu fiz uma menção a uma mesa metafísica, depois eu reconstruí isso, até chegar num conceito de mesa virtual. Então, hoje o que a gente encontra é, de fato, uma mesa virtual, porque a comensalidade está se dando, continua se dando a partir da comida, mas ela se dá em ambientes diversos. Ela Né? se ressignifica a todo instante, de acordo com o contexto, né? A Com o todo cenário. instante, a A todo todo instante. instante. E ela não precisa mais que as pessoas estejam sentadas à mesa num movimento ortodoxo, digamos assim, né? Ortodoxo. Entre aspas, né? Digamos assim, colocar, né, nesses termos. Ela hoje acontece de qualquer forma. Eu posso estar sentado num restaurante, almoçando e conversando com as pessoas no meu WhatsApp, e aquela Isso, comida está influenciando o meu tipo de conversa, está isso. influenciando o meu estado de espírito, está influenciando o tipo de relação que eu quero manter naquele momento da minha comida. Então, tomando um cafezinho num bar, eu posso estar estabelecendo uma relação com o atendente que me trouxe Sim. café, ou posso A estar relação social estabelecendo ela está acontecendo o tempo ininterruptamente, né? todo, o tempo todo. Então, a gente parte desse princípio que a comensalidade não está presa à mesa. As mesas foram reconstituídas, reconstruídas, e elas hoje se configuram de acordo com a realidade que a gente vive nesse momento pós-moderno ou moderno, né? Inclusive nesse agora de Anteriormente. pandemia, né? Que a gente, Agora a inclusive, gente está vendo sobretudo isso. nesse, né? Nossa, a gente está vendo isso de maneira muito forte. As Muito relações forte, estão se dando a partir do universo virtual de maneira muito forte. E é muito muito forte. interessante perceber como elas estão se construindo e se adequando aos lugares e aos espaços. Né? Quando a gente começou a pandemia, você tinha uma live ali, outra live aqui. Hoje você tem live de todo mundo, está todo mundo fazendo live. Não só artistas, não só intelectuais, não. Todos estão utilizando o espaço virtual para estabelecer relações. É muito interessante perceber isso. Talvez esse caminho que nós agora estejamos inseridos, ele nos leve a lugares com possibilidades infinitas. Né? Alargamento das fronteiras, né? Com Estamos toda vivenciando certeza. isso, né? Com Agora, toda certeza. Ronaldo, tem uma parte do livro, né? A gente já tendo contextualizado a comensalidade nos seus estudos, então, aproximando ainda mais, né, da surdez, né? Tem uma parte do livro que especificamente trata sobre surdez e comensalidade em cena. Sim. E vocês destacam alguns filmes para desenvolver as análises. Sim. E eu, assim, é uma pergunta assim, que eu gostaria de saber, qual dos filmes que vocês escolheram, né? Qual deles que mais te tocou? Qual que mais te inspirou com um potencial de análise para enxergar tantos elementos ricos assim no nosso cotidiano, né? E que às vezes passam despercebidos? Olha, a gente trabalhou com alguns filmes, né? Família Belliere, Seu Nome é Jonas. Tivemos um vídeo que era o vídeo
do programa Viver Sem Limites, do governo federal de 2011. Tivemos um vídeo um áudio de 1957, que é uma recuperação da historiadora Solange Rocha, que inclusive é quem faz o prefácio aqui, com imenso orgulho para mim, né? É quem faz o prefácio do livro. Ela é uma historiadora do INES e traz aqui, de 1957, uma aula magna feita no INES, com a presença do ministro da Educação, Clóvis Salgado. Então, a gente fez uma comparação ao discurso de 1957 e ao discurso de 2011 do programa Viver Sem Limites. Então, nós trabalhamos com várias mídias e nessas mídias, alguns filmes, né? Mas eu tenho um carinho especial pelo filme E Seu Nome é Jonas, porque é um filme que, além de nos possibilitar uma análise como analista, né? Como analista fílmico, que se diferencia um pouquinho do espectador comum, né? Sim. Por diversos motivos, enfim, a gente daqui a pouco, quando falar de cinema, pode falar um pouco mais sobre isso, mas esse foi um filme que foi difícil analisar, porque ele quase não nos permitia olhar para aquele objeto como objeto de análise, como analista, com a frieza necessária. Não sei se a frieza é a palavra exata, mas assim, é o que me Mas vem tentar agora. um distanciamento, com o distanciamento, né? Essa é a palavra, isso. Com o distanciamento necessário de olhar para aquilo como analista, porque é um filme tão tocante e que nos aproxima tanto desse universo, que é o universo da surdez, que era muito difícil não se emocionar. E foi muito interessante, porque quando eu assisti ao filme, e depois eu conversando com o Chico, né, que é um dos autores aí do livro, eu falei, Chico, eu queria que você assistisse a um filme, para a gente conversar sobre ele e depois a gente pensar em alguma produção. Aí ele assistiu e depois ele me mandou a seguinte mensagem, falou assim, quando eu conseguir me recuperar, eu falo com você. Porque ele tinha, né? chorado o filme todo, né? Então, é um filme que trabalha, de fato, a questão da emoção de maneira muito intensa, muito intensa. E, para mim, ele significou muito porque ele me revelava coisas que eu ainda não entendia. Eu estava muito recém-chegado ao INES, lidando com esse universo da surdez, e ainda não entendia muita coisa. E ele colocou ali na mesa. Olha, essas coisas estão aí. E elas precisam ser vistas, precisam ser olhadas. Isso me marcou muito. E depois, quando eu consegui partir para o processo da análise, ele foi um filme de uma riqueza impressionante. E aí, trazendo a comensalidade, quer dizer, trazendo não, olhando o filme pelo viés da comensalidade, ele nos oferecia uma gama de possibilidades de analisar aquelas relações sociais estabelecidas ali. Então, para mim, assim, de Olha, todos só os um minutinho. Tem até uma pergunta chegando. Você gostaria de ter analisado algum filme que precisou ficar de fora de suas análises neste momento? A Fabiana que fez essa pergunta. Eu gostaria. Eu, inclusive, cheguei a assistir a um filme que se chama O País dos Surdos, que é uma produção francesa e que me agradou bastante. É um documentário, na verdade. Ele faz uma pesquisa nos diversos universos da surdez, tanto da oralização, quanto da sinalização, quanto da comunicação total. Esses são universos que aparentemente são separados, são estanques, né, dentro do que a gente chama de surdez. E foi um filme muito interessante, que eu quis analisar, mas que naquele momento não era legal, não cabia no processo da pesquisa, porque ele tinha alguns elementos que nos distraíam
do caminho que a gente tinha trilhado no projeto, né, e na metodologia. Então ele acabou ficando de lado, mas é um filme que com certeza eu ainda vou fazer a análise. Eu acredito que o Chico e a Shirley também, porque Então já tem um plano, né? Já eles tem uma também meta. têm essa ideia, né? Essa possibilidade. Então, assim, voltando ao que a gente estava falando, que era a questão do filme preferido, eu trabalhei com alguns filmes. Alguns trouxeram possibilidades, por exemplo, A Família Bélier foi um dos filmes com que eu trabalhei. É uma produção francesa do diretor Eric Lartigot, né, em francês. E essa produção é muito interessante porque ela me deu possibilidade para olhar um outro aspecto que até então eu não tinha observado, que é a militância. O filme se centra... Que é uma questão que se estabelece com força, né? Com força. No universo da com surdez, muita né? força. E assim, é muito legal olhar para isso, porque historicamente a gente tem o surdo numa luta constante. O surdo vem numa luta desde sempre, para se colocar socialmente como sujeito, como indivíduo, como pessoa que deve ser reconhecida. Essa luta, essa militância é histórica, mas ela se dá de maneira mais forte a partir da década de 80, quer dizer, isso é muito recente. A gente está falando de uma luta que vem da Idade Média. Isso, né? de muitos anos. A partir do século XIX, se coloca de forma mais clara com a criação do Instituto de Surdos de Paris, que abriga os surdos abandonados nas ruas, e a partir daquilo o diretor, né, o idealizador daquele projeto, que era um abade, o Abade Delepé, ele começa a tentar entender que tipo de comunicação havia entre os surdos que estavam na rua. Ele sabia que ali tinha uma comunicação, mas que tipo de comunicação era aquela? Então é quando ele constitui a possibilidade de unir esses surdos e de entender aquele tipo de comunicação. Isso é século XIX. A partir do século XIX, então, com a constituição do Instituto de Jovens Surdos de Paris, é que se começa uma luta mais organizada da pessoa surda. Mas isso vem agora, chegar agora, no século XX, década de 80, muito quando recente. É uma luta materializada, mais intensa na Universidade de Gallaudet, leva os surdos às ruas e exigindo que eles tenham um reitor surdo. Isso é muito significativo porque diz para o mundo o seguinte: olha, nós não queremos mais ser tutelados, nós queremos o protagonismo do universo da surdez. Não queremos mais um ouvinte como nosso reitor, porque nós temos surdos capacitados para desempenhar essa função. E nós queremos o protagonismo da história. Essa luta ganha, esse movimento ganha repercussão na imprensa americana. A Universidade de Gallaudet está nos Estados Unidos, ganha uma repercussão americana e no mundo todo, né? E eles conseguem que isso aconteça. A partir disso, as comunidades, os países começam a pensar na legitimação das línguas de sinais. E por que essa legitimação é tão importante? Porque ela faz com que o sujeito surdo se constitua a partir de uma língua. E a língua é um elemento fundamental em qualquer constituição humana. Então ele se constitui a partir de uma língua, o que lhe dá a possibilidade de constituição cultural. É onde surge a tão discutida, né, cultura surda, porque surge a partir da língua de sinais. Não é isso? Então essa luta do surdo é muito antiga, ela não é de agora, vem de muito tempo. E essa militância
ver essa militância no filme, A Família Bélier, foi muito interessante, porque essas coisas, geralmente, elas passam por nós como se fosse uma... Eu vou usar um conceito seu, Dani, agora, vou me apropriar dele. Quando eu ainda estava lá no processo de doutoramento, você já estava defendendo a sua tese, e você falou numa das suas apresentações uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que era o conceito de vibração. Aí você criou uma analogia, né? Você falou, se a gente jogar uma pedra no meio de um lago parado, as ondas vão se propagar e a gente não vai saber exatamente qual é o controle dessa propagação. E eu acho que essa coisa da militância surda, ela passa pelas pessoas de maneira muito despercebida. Então, geralmente a gente encontra um ponto ali, outro ponto acolá, fica muito pontual, mas a gente não constitui um escopo para o qual você possa olhar aquilo como um objeto, de fato, né? E o filme deu essa possibilidade. A família Bélier se constitui num personagem central, que é a Paula, que é a filha de uma família, é uma família de surdos, de 4 elementos, pai, mãe, o irmão... Só interrompendo um minutinho, entrou uma questão perguntando como que a comensalidade dialoga nessa luta da comunidade no Família Bélier. Comunidade surda francesa com a família Bélier. Assim, porque, como eu vinha dizendo, né, a família Bélier, ela é uma produção que trabalha essa coisa da militância. A militância está muito presente. Então, é uma família basicamente de surdos, tem uma ouvinte que desempenha o papel de mediadora entre o mundo surdo e o mundo sonoro. A comensalidade, o que é? A família produz queijos artesanais. Tem uma fazenda, cria vacas e a partir do leite das vacas eles fabricam os queijos e levam para um espaço público, que é uma feira de artigos artesanais, para vender esses produtos que eles fazem lá. Rapidamente dando aqui, para poder responder a Dani, que é professora do INES, é minha colega lá, professora de português também. Obrigado, Dani, pela presença. E assim, então, o filme mostra uma família produtora de alimento. O alimento não serve só para ela. Ela, muito mais que produzir alimento para ela produz alimento para outras pessoas. Considere que se trata de uma família de surdos. O que a gente tem aí? A gente tem o empoderamento, né? O empoderamento de uma família. E aí, o filme vai se desenrolando com a Paula, porque aí os espectadores podem dizer, mas tem a figura do intérprete. A filha faz a mediação do mundo sonoro com o mundo surdo. Acontece que no desenrolar da história, a filha encontra uma habilidade, que é a habilidade de cantar, é convidada para sair da cidade, para estudar canto em outra cidade, que ela tem um potencial grande, e aí se estabelece uma tensão, uma dificuldade. Mas como é que a família vai sobreviver sem essa mediação? Então ela treina uma amiga para que a amiga faça lá um dia uma interpretação dos pais num determinado evento em que eles se colocam, diga-se de passagem. É um evento, é uma campanha eleitoral em que o pai, que é surdo, está tentando se eleger a prefeitura daquela localidade. Então veja que a questão do empoderamento está presente o tempo todo para os surdos. O tempo todo. E aí essa amiga vai tentar fazer a mediação, é um desastre, não consegue fazer, e os pais reclamam muito. Resumindo a história, a Paula vai embora e a família continua lá, sem a Paula e sem qualquer outro intérprete. E eles continuam, o pai se elege prefeito da cidade, a família continua fabricando seus queijos e provendo a cidade daqueles queijos, né, artesanais. Ou seja, o filme diz para a gente o seguinte,
é possível que uma família de surdos seja autossuficiente e mais, seja suficiente para prover alimentação de outras pessoas, e é possível que essa família sobreviva no universo sonoro sem qualquer mediação. Olha que interessante. Isso é um aspecto da militância. E como entra a comensalidade nesse momento? Que a comensalidade, ela está na feira, ela está à mesa da família, quando Na a Paula riqueza leva dessas cenas, né? de todas as cenas em que a comida entra como elemento deflagrador da comensalidade. Então, as cenas em que a mesa da família Bélier está posta, é uma mesa maravilhosa. É uma mesa que tem pães, sucos, queijos, carnes. É uma mesa impressionante. É um lauto café da manhã que se vê ali. Então você vê que não é uma família. A mesa revela isso, né? A mesa revela que não é uma família pobre. A mesa revela muitas coisas, né? Muitas coisas. Ali a mesa é onde a Paula leva a notícia de que tem a possibilidade de ir para Paris para estudar canto. É onde os problemas, as distensões começam a acontecer. É sempre a mesa. A outra mesa, que não é uma mesa física, é uma mesa virtual que está acontecendo na feira, é onde acontece o embate entre a oralização e a sinalização, onde dois tipos de indivíduos surdos se encontram e ali acontece um confronto claro entre esses dois universos. É também ali, nessa mesa virtual, em que acontecem as relações sociais entre o prefeito vigente, né, naquele momento, e o candidato a prefeito, que é o Bélier. Então, quer dizer, a comensalidade nos promove a possibilidade de olhar o filme depreendendo relações sociais estabelecidas no universo da comunicação, da linguagem, da sociologia, da filosofia, da antropologia, quer dizer, fazendo uma costura, né? E aí, como diz o Morin, né, trazendo uma interseção entre essas disciplinas, é a comensalidade que nos proporciona a possibilidade de olhar para aquilo, de olhar o filme como representação social e ver aquilo que nós não veríamos normalmente. Sim. Se estivesse, por exemplo, eu vou lá na feira comprar o queijo. Um exemplo, né? Vou lá à feira comprar o queijo da família Bélier. Compro o queijo, como o queijo, mas eu não olho isso distanciado como eu olho o filme, entendeu? Não, e assim, então, depois dessa aula que você traz pra gente, é impossível a gente realmente passar pelas questões sem não perceber toda essa riqueza. Eu só vou ter que te dizer que o nosso tempo está chegando ao fim. Meu Deus, já? E que a gente... Não, é porque a conversa é assim, rica demais, e a gente, quando vê o tempo, a gente não acredita. Então, assim, já estando nos nossos minutinhos finais, que eu acho que a gente tem aqui mais uns 3 minutinhos, eu gostaria que você, então, fechasse essa nossa conversa, trazendo uma reflexão breve sobre esse momento atual em que a gente está imerso hoje, né? Você que está à frente, né, de um grupo que luta, né, por direitos, por inclusão, né? Então, como é que você enxerga esse momento atual em que as sociedades hoje clamam por justiça, por direitos, por inclusão, por igualdade? E já aproveito aqui para agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje, participando dessa conversa. Agradecendo muitíssimo a você que aceitou o nosso convite, pôde estar aqui conosco. Então, só agradecer. E eu gostaria que você, então, fechasse aqui para a gente a nossa conversa. Tá bom. Poxa, é uma pena, estava tão bom falar aqui. Não sei se estava bom para o pessoal que está assistindo. Não, mas isso é ótimo, porque significa que a gente pode marcar novas conversas sobre novos assuntos, é inesgotável. Bom, eu então queria finalizar com o seguinte. Esse doutorado foi um doutorado sanduíche, né? Eu fui para a Universidade de Coimbra e fiz parte desses estudos lá. A família Bélier foi um texto iniciado lá e depois finalizado com a professora Shirley
e com o Chico aqui no Brasil, mas ele foi iniciado lá e foi muito interessante. Um fato que aconteceu lá foi muito interessante, eu coloco isso no livro, é uma narrativa rápida. Eu estava indo para uma das aulas lá no 620 com o professor Jorge Seabra, quando parei, e eu parava para tomar café da manhã, isso era no turno da manhã, parei num bar chamado Bar Coimbra. E aí, quando paro nesse bar para tomar café, acabou o café, eu pedi bala. E um senhorzinho que estava atendendo ficou me olhando assim com a cara de desespero. Aí eu vi que ele não entendeu o que era bala, ele não sabia o que era. E aí ele fica meio desesperado, olhando para um lado, olhando para o outro. Aí tinha um outro senhor português ao lado, falou assim, ele quer pastilhas. Aí ele teve uma cara assim, de um conforto maravilhoso. Agora eu entendi. Aí ele foi lá, pegou chiclete e trouxe. Né? Ou seja, nem ele entendeu, nem o outro entendeu. Aí ele trouxe chiclete. Para encurtar aquilo, eu comprei o chiclete mesmo, levei o chiclete e não teve problema. Depois, comentando isso com o professor lá, ele falou assim, não, aqui em Portugal, bala é rebuçado. Falei, não é possível. O mesmo idioma com distanciamento lexical tão grande. Falei, não é possível. Aí fui para o Primeirão, que é um dicionário português. Né? E aí o dicionário está lá, bala é isso mesmo, né? É rebuçado. E falta a Solange, um minutinho, falta só mais um minutinho. Tá. Então, só para dizer assim, que o surdo hoje está no universo de ouvintes, aqui no nosso caso, de língua portuguesa, ele é brasileiro, ele tem a língua portuguesa como língua, né? Mas ele tem uma outra língua. Então, dentro do seu próprio país, é possível que ele se sinta como esse senhor se sentiu lá em Portugal. Era a mesma língua e ele não sabia o que eu estava falando. E isso gerou aflição, isso gerou tensão. Eu queria terminar de colocar esse universo do cinema da surdez e da comensalidade numa conversa, num diálogo, solicitando que as pessoas, então, pensassem um pouco nisso, o filme como representação social, a surdez como um tema complexo, como um fenômeno complexo. Certo. Né? Tá bom? Eu vou parar de falar. E obrigado a todo mundo que está aí nos assistindo. Legal, gente. Obrigadão, tá? Muito obrigada. Se me derem mais oportunidade, eu vou falar mais. Foi maravilhoso, beijo. Foi muito bom. Um beijo grande para todos. Obrigado. Tchau. Obrigada beijo, a você, gente. querido. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.